Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem, espero também que estejam assistindo nossas aulas, fazendo as atividades para a gente dar continuidade às nossas aulas de português, tá bom? Hoje a gente vai ver um outro gênero, mas é bastante parecido com o gênero que a gente tem visto nas nossas últimas aulas. Vocês se lembram que a gente estudou sobre o repente, né? Que é aquele gênero textual da criação de poesias, mas de uma forma muito inusitada, que é basicamente um dom, né? A pessoa vai fazendo as rimas, vai fazendo os versos, com trava-línguas e com muita criatividade, mas tudo no improviso. Tá? Tudo no improviso. Esse gênero de hoje, gente, faz parte da literatura nordestina e se chama cordel, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos que eu encontrei num sebo para vocês darem uma olhadinha, tá? Ele é exatamente desse jeito, olha. Ele é um livreto, um livro pequenininho, mas parecido com um folheto, tá? E ele fala sobre o quê? Primeiro, são poesias também. Não são feitas no repente, como a gente viu no gênero anterior. Ele é feito, ele é criado, ele não é feito assim do improviso, tá? Ele não utiliza a cantoria, a viola, como a gente viu no outro também, tá? Então esse gênero, gente, ele vai retratar a cultura nordestina e vai falar sobre o quê? A literatura de cordel. A literatura de cordel, gente, ela fala sobre assuntos do povo do Nordeste. Vai falar sobre a seca, vai falar sobre os personagens, vamos dizer assim, mitológicos nordestinos, como Lampião, Maria Bonita, os cangaceiros. Vai falar sobre João Grilo, que é o texto que a gente vai ver. Hoje vocês viram que eu inverti, eu estou falando primeiro das características e na próxima aula que a gente vai ver o texto propriamente dito, tá? João Grilo, por exemplo, é um grande herói, tá? Da literatura de cordel. Ali conta sobre a vida dele, sobre as façanhas, sobre as coisas inteligentes que ele fazia e tudo mais, tá? O que mais que eu tenho para falar para vocês sobre a literatura de cordel? Ela é uma literatura vendida assim em feiras, gente. Então, quando tem as feiras culturais, as feiras onde eles fazem suas festas, né, tradicionais, então ali é pendurado num varalzinho aqueles livretos de autores que são pessoas simples, pessoas do povo, pessoas, não são celebridades, tá? São pessoas comuns do povo. E ali são pendurados, daí o nome cordel, de cordão, tá? Outra coisa, esse tipo de literatura é específica da cultura nordestina, tá? Nós não temos assim um cordel do sul, de outras regiões do Brasil, é específica do Nordeste, tá? Como que é composta essa poesia? Já falei para vocês que fala sobre personagens lá da região, né? Fala sobre assuntos da região e ela é dividida, são poemas divididos em estrofes, normalmente, como é feito um poema, só que a métrica, ou seja, o tamanho das estrofes, geralmente é feito em 6 versos. São estrofes de 6 versos, que é chamado de sextilha, tá? Então, gente, por exemplo, todos esses que eu trouxe aqui para vocês são sextilha, tá? São estrofes de 6 versos. E tem um monte de estrofes. Tá, um monte de estrofes. A do João Grilo, esse Proezas de João Grilo, por exemplo, tem 162 estrofes, né, com 6 versos cada. E ali vai contar um monte de coisa da vida dele, de coisas legais que ele fez, das proezas, das traquinagens, né, da esperteza dele, sempre exaltando o povo nordestino e as suas características, tá? Agora, outra coisa, vocês podem me perguntar, professora, tem esse tipo de literatura em outros países, além do Brasil? Tem. Eu pesquisei e tem sim. Tem, por exemplo, na Argentina, tem no México, tem no Chile, Guatemala, tem em vários países, tá? Só que tem outro nome, chama-se El Corrido, tá? Que significa alguma coisa como bem ligeiro, feito rapidamente, tá? Então, gente, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês a respeito das características desse gênero cordel, que é um gênero muito interessante, eu gostei bastante, as histórias são bem divertidas. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês, as histórias trazem bastante humor,
tem bastante graça, os personagens fazem coisas assim que são bem engraçadas, tá? Então é isso. Eu queria primeiro falar sobre as características, né, deste gênero para vocês. E agora, então, pessoal, depois que a gente viu ali as características desse gênero, eu quero fazer com vocês as atividades da página 17, tá bom? Então tem lá, ó, você tem lá a diferença, repente é o mesmo que cordel, a gente já viu que não, que tem essa diferença, né, que o repente ele é mais cantado, ele é de improviso e o cordel não, né? E aqui a gente tem algumas palavras aqui no banco de palavras para a gente completar aqui a respeito desse gênero. Então vamos completar junto comigo? Primeiro, sobre a estrutura. O cordel é um estilo literário da cultura nordestina, né? Organizado em estrofes e versos, ok? Que mais? A finalidade. Qual que era o objetivo do cordel? Criar humor e mostrar a cultura, né? A cultura daquele povo, ok? A linguagem é uma linguagem informal, tá? E há marcas de oralidade no texto. Então você vai ver coisas que a gente fala assim na oralidade presente no texto, porque é exatamente esse o objetivo, tá bom? O tema, o que eles tratavam, que a gente viu ali? Cenas do cotidiano, sobre o folclore, né? E a realidade social. Fala muito sobre a pobreza, sobre a fome, sobre a seca, que é algo que acontece muito nessa região, tá? Especialmente na questão do sertão do Nordeste, né? E a métrica, né? A gente viu ali que tem que ter ritmo, tem muita rima, em todos os versos tem rima, né? E que a maioria é composto por, as estrofes são compostas por 6 versos, que a gente chama de sextilhas, ok? Então é isso, gente. Por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse gênero. Se puderem, comprem alguma literatura de cordel para vocês lerem, vocês vão gostar bastante, tá? Um beijo e até a nossa próxima aula.